que, até porque é um assunto que eu vou tocar aqui, e eu quero deixar aberto para os irmãos interagirem. Tá bom, irmãos? Então, os irmãos larguem a mão. Eu relutei um pouquinho com um assunto que eu quero tocar aqui. Ainda é dentro daquela área dos fundamentos da doutrina pentecostal. Ontem eu não toquei no assunto. E à noite, em vários momentos eu acordei orando a Deus, pedindo a direção de Deus. Deus nos deu direção. É um assunto que eu não gosto muito de falar, mas é necessário. Eu entendo que se o Espírito de Deus está nos condicionando isso, creio que seja necessário, né? Porque eu não vim aqui para trazer polêmica, né, irmãos? Porque às vezes tem alguns ensinos que a gente ouve, irmão, que além de não acrescentar nada, ainda confunde o que a gente já sabe, irmão. Então, se eu pelo menos não acrescentar os irmãos, mas pelo menos não quero confundir o que os irmãos já sabem, né? Então a gente vai com muito cuidado, muita responsabilidade, para que tudo concorra para a edificação dos irmãos, né? Nós estamos aí nessa temática, liderando na unção de Deus. Mas como eu tenho dito, irmãos, receber, ser ungido por Deus, ser portador de uma unção de Deus, isso é uma responsabilidade muito grande. Isso envolve muita coisa. Não é porque alguém recebeu uma unção que isso já é garantia, não é porque vai dar certo, pelo contrário. Eu estava lendo esses dias lá em Números, quando Arão tinha 4 filhos. Arão foi ungido, sumo sacerdote, e os 4 filhos dele foram ungidos sacerdotes. Receberam unção para ministrar. Só que diz que um dia os 2 filhos deles trouxeram um fogo estranho. Sabe o que aconteceu com eles? Uns conhecem, morreram. Então, ser portador da unção de Deus é uma responsabilidade, né? E que precisa ter muito cuidado, porque senão, em vez de ser uma bênção, você pode se tornar até uma tragédia. Então, nesse estudo que nós estamos trazendo para os irmãos, nós estamos procurando trazer isso. Nós temos essa visão, temos esse entendimento, buscarmos, né, de Deus a prudência, o cuidado, a sabedoria, para que no desenvolver daquilo que Deus colocou sobre nossas vidas seja uma bênção para naquilo que nós realizarmos, e nós também sejamos abençoados. Vamos. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, né, da doutrina, e tenha cuidado para que você, pregando aos outros, você não venha, né, perecer. Então, que nesta unção de Deus na nossa vida, nós possamos preservá-la, possamos nos portarmos, nos conduzirmos até chegar ao final da nossa jornada e recebemos a recompensa do nosso Deus, e a nossa trajetória ser de bênção. Deus diz para Abraão: eu vou te abençoar e tu serás uma bênção. Aleluia. Como dizer, eu vou te ungir, mas para você ser bênção. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E olhando ali na vida de Davi, nós vimos que Davi, ele foi ungido 3 vezes. Está aí um caminho para os irmãos olharem, mas isso ensina que nós podemos ser unção renovada. Davi foi ungido lá para ser rei, mas depois passou um bom tempo, porque não é o fato de ele ter sido ungido não significa que já era a hora dele, né? Coisa que muita gente não entende. Receber a unção é uma coisa, executar aquilo que é para você fazer através dessa unção é outra coisa, né? Depois ele foi ungido rei em Hebron, depois foi ungido rei em toda, né? Isso me ensina nesta manhã que nós podemos receber. Se nós já recebemos de Deus uma unção, Deus pode ter uma nova unção para nós aqui também. Então, pode ter uma segunda, uma terceira, uma quarta, mediante aquilo que nós necessitamos perante aquilo que tivemos a realizar na nossa vida. Amém, meus queridos? Então, deixa Deus continuar ungindo a sua vida aí. Se não vai ser por falta de unção que você não vai fazer, que você vai deixar de fazer aquilo que seja necessário para Deus. Unção, Deus tem a vontade para ministrar sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, lá naquele o assunto
da lição de número 5, gostaria que os irmãos, nós fôssemos lá, no último tópico, na verdade, na conclusão, ameaças corrosivas aos fundamentos doutrinários pentecostais. Nós vamos ler inicialmente, irmãos puderem, esse versículo que eu quero ler com os irmãos, ele não está aí na apostila, lá na lição número 5, lá no último, já na conclusão, ameaças corrosivas. Vamos falar uns minutos aqui nessa parte aqui, depois eu vou entrar na matéria de hoje, que eu escolhi para hoje, que é a lição de número 6. Mas nós vamos ter alguns minutos aqui para nós falarmos alguma coisa aqui. Vamos ler a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: mas o Espírito, veja que está no Espírito com a E maiúsculo, então é o Espírito Santo, né? Expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém? Então, voltando aqui nessa questão do Pentecostes, do revestimento de poder, da unção de Deus nas nossas vidas, nós temos aí, nós comentamos ontem, nós temos muita coisa falsa por aí. E alguém pode dizer: pastor, mas se é falso, então deixa para lá. Não, o problema é que essas coisas falsas, elas trazem muitos problemas, tem trazido muitos problemas, tem levado até muitas pessoas ao descrédito, a desacreditar das coisas de Deus, e trazer muita dificuldade na sua vida espiritual. E o apóstolo Paulo falou que isso teria acontecido nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos tempos, né? Então nós estamos vivendo tempos onde muitos têm se apostatado da fé e têm dado ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E quando fala espíritos enganadores, não pensa os irmãos que aqui é vindo lá de fora, dos ateus, vindo lá de fora, dos agnósticos. Não, irmãos. Esses espíritos enganadores, doutrinas de demônios, eles se surgem dentro do seio da igreja. Veja que aí em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, quando ele se despedia lá da igreja de Éfeso, lá em Mileto, versículo 28 a 30, olha o que ele disse, o apóstolo Paulo deparou-se com esse problema naqueles dias do seu ministério, esse problema dos falsos, né? Ele disse assim: olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão, olha só, no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E olha aqui, atenção: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Veja que é de dentro, né? Então aqui diz que já naqueles tempos a igreja do primeiro século, os líderes da igreja enfrentavam problemas de ordem doutrinária no seio da igreja. Eram novas doutrinas insufladas com heresias perigosas, advindas do gnosticismo da época, e eram cheias de persuasões que desviavam muito, porque a coisa, mas são atraentes, né? E desviavam muitos cristãos da fé genuína em Cristo. Surgiam de homens malignos que Paulo os compara a lobos cruéis, que entravam no seio da igreja para destruir as ovelhas do rebanho de Cristo.
Eram pessoas sem escrúpulos e capazes de subverter crentes e obreiros imaturos com ideias bonitas, conceitos triunfalistas e a comercialização das coisas do Evangelho. Veja que o apóstolo João também, nós estamos vendo lá em apóstolo João, ele também, quando ele fala dos falsos profetas, né? No capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim, ó, amados, 1 João 4, 1, diz, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, como eu disse, irmã, na nossa fala, nós como crentes, a gente não pode ser tão inocente. Sabe aquela inocência que, porque na igreja, todo mundo, todos aqueles que aparecem, né? Todas aquelas pessoas que chegam, até naquela que, né, tem o pastor Davi, o pastor Giovanni, pastor, todos os irmãos aqui, claro que os irmãos têm essa responsabilidade, porque até eu ouvi um pastor dizendo que a nossa maior preocupação não é com quem entra na igreja, é com quem assume os nossos púlpitos. Quem entra na igreja, né? Exemplo, público, todos bem mais. Agora, quem assume os nossos púlpitos, nós temos que ter uma severa preocupação, justamente para que, né? E a igreja, né, ela tem, além da responsabilidade dos líderes com esse cuidado de quem vai estar ministrando, a igreja também, né? Porque hoje nós não temos contato só na igreja, né? Antigamente, o contato que as pessoas tinham com a palavra de Deus era através das pessoas ministrando, mas hoje não. Hoje o nosso maior contato, na verdade, é nas redes sociais. Nós temos todo o tempo, estamos ouvindo pessoas falando isso, falando daquilo. Então cada crente, ele tem que adquirir essa capacidade de, por si só, já ter esse discernimento, de saber separar o verdadeiro do falso. Temos que buscar de Deus. Então o qual também, além dessa capacitação de nós, para nós servirmos a Deus, também também para cada um de nós esse preparo, para nós termos essa capacidade também, porque João diz também, vós tendes a unção de Deus e sabei tudo. O que ele quer dizer, saber tudo? Quer dizer que não precisa estudar, precisa aprender? Não, o saber tudo que está dizendo ali é ter esse discernimento. Aleluia, glória a Deus. Esse discernimento. Quando vem alguma coisa assim, opa, né? Opa, isso aí já acende o alerta. Então, todo crente que tem a unção de Deus na sua vida, nós somos portadores da unção de Deus, é para nós sabermos. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, nós estamos vivendo tempos hoje trabalhosos, tempos difíceis. Jesus também falou disso. Um dos sinais que ele falou, que ele citou da iminência da sua vinda, era justamente o surgimento de muitos falsos profetas, falsos cristos, de manifestações espirituais. Então, por que eu digo isso? Porque quando nós falamos do Pentecostes, de sermos pentecostais, nós somos crentes que acreditamos na manifestação de Deus. Mas só que aí nós temos que ter o cuidado para que essas manifestações nós não caiamos, né, no misticismo, não caiamos no fanatismo, no descontrole, aí descambe para umas coisas que nós temos aí. Eu vou citar algumas coisas aqui que nós temos aí. E aí, irmãos, vira um problema sério. Então hoje nós temos dois, vamos dizer assim, dois extremos. Nós temos aqueles extremos do materialismo, né, do secularismo, do ceticismo, aquelas pessoas que não querem saber de nada, de coisa de Deus, de crer, não quer saber de nada, né? O negócio às vezes é só aquilo que Jesus falou no tempo de Noé, né? Tempo de Noé, comia, bebia, casava, dava-se casamento, né? Só o materialismo, só essa a preocupação, a vida deles envolve só isso. Então nós temos uma boa parte de pessoas hoje que a vida se resume a isso, né? Não quer saber de Deus, de nada. Não. É levantar, comer, beber, é aquela coisa toda.
Mas não, e aí, para esse tipo de pessoas, eu cito lá o que Jesus falou um dia. Em Lucas capítulo 18, quando ele citou a parábola da viúva, né? Do juiz Inigo, ele terminou de dizer assim, ó, quando vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé na terra. Porque tem gente hoje que não acredita em mais nada. Aí por N motivos, tem pessoas que sofreram decepções, por conta de escândalos, por conta de situações que, né, que muitas vezes foram faladas em nome de Deus e não se cumpriram, nada, não era nada de Deus, porque quando é de Deus se cumpre, a pessoa fica, né? Aquela decepção terrível. Eu lembro que um dia eu ministrando aula uma classe de jovens, falando sobre essa questão de falso, tal. No final a jovem perguntou e falou, pastor, nesta manhã quando o senhor ministrava, Deus me libertou, porque faz 2 anos que minha mãe morreu. E quando minha mãe estava doente, várias pessoas foram em casa, profetizaram, essa doença não é para a morte, para a glória de Deus, aquela coisa toda. Várias profecias dizendo que ia curar aquela coisa toda. E Deus levou a mãe dela. Ela entrou numa crise. Como assim? Como assim? Se Deus falou que não ia levar, agora foi. Então ela entrou numa crise espiritual, né? Não acreditava mais em ninguém, mais nada. Nós oramos por ela ali. Então às vezes acontece muito isso, né? Muitas palavras dizendo que é em nome do Senhor, isso lá na época de Jeremias, dizer que isso aconteceu. Tem gente falando que eu mandei aí, não mandei coisa nenhuma. E aí eles estão falando isso, falando que eu que mandei e não fui eu. E aí tinha outro lado do povo também, né? Porque o povo também, eles não queriam aceitar o que falava a verdade. Então eles queriam o profeta que enganava, porque isso que é o problema. Por isso que Deus responsabiliza tanto quem fala como quem ouve. Porque tem muita gente que está ouvindo e está querendo aquilo mesmo. Não, fala isso mesmo que nós queremos, não fala aquilo lá não. Nós queremos ouvir isso, me engana que eu gosto. Desse jeito, me engana que eu gosto. Então eu vou ser responsável também. Porque Deus responsabiliza tanto o portador, mas Deus responsabiliza também quem ouve também. Porque quem ouve tem responsabilidade de aceitar, e se não é de Deus, não aceitar. Mas aí, irmãos, nós temos agora o outro lado, que é o lado espiritualista. Do espiritualismo. Então, agora quando eu falo aqui espiritualismo, não estou falando propriamente aqui dessa questão espiritual da igreja, mas esse espiritualismo, esse espiritualista é uma busca, que é um outro lado, um outro grupo de pessoas que estão em busca do transcendente, de coisas místicas, sabe? De contato com alguma coisa, sabe? Isso quer ver, quer ouvir, quer sentir, quer contato com seres extraterrestres. Tem gente que tem um pessoal atrás do ET, eles querem encontrar o ET, eles querem encontrar um verdinho lá de Marte, né? Eles querem uma experiência, né? Extraterrestre, extrasensorial. Então fica, irmão, e essas pessoas são presas fáceis, né? Porque o inimigo fala, você quer ser enganado? Deixa eu preparar um demôniozinho aqui, que ele vai ficar verdinho para aparecer para você. Então, né? Então, agora nós como pentecostais, nós estamos nessa área do místico. O que é o místico? É aquilo que não é natural. Amém, irmãos? Não é natural. Mas, porque tem um mundo natural, mas tem um mundo espiritual. Mas esse mundo espiritual a gente sabe que tem o de Deus, mas tem do inimigo também, que são os demônios, são os anjos do mal, aquela coisa toda. Então nessa busca do místico, do sobrenatural, é aí onde mora o perigo. Quer dizer, nós não podemos ser os céticos, que não acreditam em nada, que não buscam nada das coisas de Deus. Não é? Não podemos cair no formalismo, né? Aquela religiosidade fria, tradicional, maçante, né? Aquela coisa chata, que, meu Deus do céu, ainda mais no dia de hoje que tem tanta distração, a gente quer levar os nossos adolescentes, meu Deus, eu vou lá, aquele negócio chato, maçante, né? Nós não podemos cair nesse formalismo, mas tem o lado espiritual, esse pentecostal, né? Que é maravilhoso, mas precisamos ter cuidado. Porque é justamente aí onde muitas vezes
o inimigo procura. Tá? Então aqui, não tive muito conhecimento dos irmãos, mas por lá nós temos muito, lá no Brasil, muita gente fica indo atrás, né, de profecias, atrás de revelação, atrás disso, atrás daquilo. Isso é temerário. Por quê? Você, nesse negócio de você ir atrás, você pode encontrar um inimigo aí para te enganar. Porque nós temos três ações. Nós temos a ação humana, né? E nessa ação humana, que aqui, aí nesses exemplos que eu cito aí de doutrinas como confissão positiva, maldição hereditária, doutrina da prosperidade, falsa teologia da fé, utilização de hipnose e regressão. Então aqui, por exemplo, nessa questão de hipnose e regressão, uma ação humana, ela pode manipular de forma extraordinária. E é humano. Mas por que a medicina, ela não recomenda a hipnose? A hipnose, ela pode levar a pessoa a entrar num estado de transe, né? E de repente ali conseguiu. Mas por que a medicina não aceita? Porque a pessoa consegue colocar a pessoa num estado de transe, mas depois não consegue controlar esse estado. Entendeu? Você consegue colocar a pessoa na hipnose, mas você não consegue controlar. E nós que entendemos a palavra de Deus, entendemos que nesse estado de transe que a pessoa pode entrar, que ela não tem controle de si mesmo, e nem quem colocou também tem, o inimigo pega e entra, o demônio entra. Não estão entendendo como o negócio é sério? Então, até um dia numa igreja eu comentei a respeito dessa questão de cair, sabe? Cair, de arrebatamento, essas coisas lá, né? E até a irmã ficou brava comigo, porque ela já tinha caído na igreja lá, tal, né? Falei, então é demônio? Eu falei, não, calma aí, não falei que a irmã foi endemoniada. Mas no estado de hipnose, a pessoa, ela pode. No sugestionamento, eu estou querendo dizer assim, não vou entrar em profundidade com isso, porque é um dominário também, mas eu estou querendo dizer assim, que mesmo com uma ação humana, humanamente falando, tem muitos recursos que eu posso manipular uma pessoa, até o ponto de levá-la a um estado de subconsciência. Não estão compreendendo? E aí, então tem gente que aprende a manipular isso, aprende a usar isso, ele utiliza isso, irmãos. Principalmente com os mais incautos, né? E derruba, e joga o paletó e tal. E aí, irmãos, e tem um pessoal que diz que foi arrebatado. Aí depois que eles voltam, mas o que você viu? Não vi nada. Falei, mas então não foi arrebatamento, foi hipnose, desmaio, qualquer coisa. Porque biblicamente falando, uma pessoa que foi arrebatada, quando Deus arrebatou, porque é bíblico, Deus arrebatou muitas pessoas, mas só que quando ela voltou, ela tinha coisa para contar. Deus arrebata alguém para mostrar uma coisa. Tá certo que teve algum final, isso aqui eu estou te mostrando, mas isso aqui você não vai contar lá. Mas que ele tem coisa para contar, ele tem. Agora, cai no poder de Deus. Isso que é poder de Deus, né? Aí volta, o que você viu? Onde eu estou? Que revelação, que arrebatamento é esse? É uma hipnose. Mas acontece muito. Um sugestionamento, aquela coisa toda assim. Mas qual é o perigo disso? Justamente isso. Qual é o perigo? Porque nesse estágio, justamente pode uma pessoa ficar vulnerável a uma possessão demoníaca. Principalmente se a pessoa não estiver consertada com Deus. Porque quando é que o inimigo pode possuir um crente? Se ele estiver em comunhão com Deus, não. Se o Espírito Santo estiver na vida dele, não. Porque não tem como ficar duas no mesmo lugar. Se está o Espírito de Deus, não entra mais ninguém. Agora, os irmãos podem ver que geralmente quem fica em busca dessas coisas aradas é gente desconcertada. Porque eles não querem receber a correção, eles não querem entrar no conserto e fica buscando essas coisas. Irmão, lembra de Saul? Não foi assim? Saul desconcertado, não obedeceu a Deus, depois Deus rejeitou ele e ficou buscando. Ele chegou ao ponto de participar de uma sessão espírita, querendo ouvir Deus falar com ele. Aí apareceu lá, até a gente acha que era Samuel mesmo. Que Samuel é coisa nenhuma. Não. Que Samuel é coisa nenhuma. Então nós temos três ações: a ação humana, né?
quando se fala dessa questão de espiritualidade. Temos ação humana, e dentro dessa ação humana tem muitos recursos que é possível e que alguém pode usar de manipulação, né? Depois nós temos a ação demoníaca e tem a ação de Deus, irmãos. E tanto a ação humana como a ação demoníaca, às vezes elas vêm transvestida de uma forma tão assim, parecida com a coisa de Deus, que só a igreja tendo pessoas com dom de discernimento de espírito para detectar em percepção humana, porque o negócio é tão embutido, irmãos, é tão formatado como fosse de Deus. Mas eu louvo a Deus porque na igreja Deus sempre tem aqueles que têm dom do espírito. Então é um dom que a igreja também precisa pedir e precisa ter, que estão os radares, né? Radares. Eu lembro de uma oportunidade, irmãos, que a gente estava participando de um culto e tal, e aí é aquele, né? No final do culto, aquela manifestação de Deus, os jovens ali, nós orando e falando ali, daqui a pouco um jovem lá falando língua estranha, tá ali, aí veio a esposa do pastor, irmão, vai lá e repreendeu. Sai, não, Jesus, irmão, nós fomos assustados, mas o rapaz está falando língua estranha, a esposa do pastor está repreendendo, expulsão do demônio. Irmão, quando ela repreendeu, ele estava falando língua no meio de nós. Quando ela repreendeu, irmão, aquele demônio, aquele choque, que saiu que nem um raio, assim, foi embora, sumiu do meio daquele. Era um demônio. Mas a esposa do pastor tinha um dom de discernimento do espírito. Naquela hora Deus revelou para ela que aquilo estava no meio ali. E ele estava ali atrás de uma jovem na igreja. Para namorar, ela já estava aquela conversinha, sabe? Para namorar com ele. Quando ela viu que lá, ela ficou assustada. Onde ele depois foi ver, a origem dele era a família, tudo era espírita, era coisa, ele não era crente, coisa nenhuma, tal, mas estava ali querendo namorar e era endemoniado. E se não é ali de repente, né? Se não é ali a irmã, Deus quer a irmã de Deus com esse dom do discernimento do espírito, estava vendo ele até abraçar e dizer, oh, aleluia, foi batizado. E era demônio, falando língua estranha ali no meio, para enganar, confundir. Mas glória a Deus. Deus tem os guardiões. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, irmãos, que quando a igreja se reúne, quem está dirigindo o culto, quem está envolvendo a causa de Deus, a igreja do Senhor, por isso que a gente não pode estar distraído, a gente está orando, a gente tem que estar ligado. Eu falo isso com os irmãos, a gente está no culto, quem está dirigindo, quem está do lado, tem que ficar ligado. Nós temos que estar atento ao que está acontecendo. Né? Ao mover tanto no sentido daquilo que Deus quer fazer, mas também ligado, de repente pode querer o inimigo querer. É verdade. Mas se estamos atentos, né? Não vai passar. Se eu não vejo, alguém vai ver, o Espírito vai revelar, vai ser repreendido. E claro, nós vamos orar e a pessoa para ser liberta, porque entra aqui para ser liberta em nome de Jesus. Mas se de repente não houver essa atenção, a pessoa entra e sai e continua perturbado. Mas se manifestar aqui, né? Deus revelar, é para ser liberto, e é liberto mesmo, porque Jesus liberta em nome do Senhor. Glória a Deus. Então nessa questão do Pentecoste, né, da espiritualidade, nós devemos buscar de Deus esse agir de Deus na nossa vida, nesse agir de Deus na igreja, devemos vivenciar isso, mas devemos fazê-lo com responsabilidade, buscando de Deus discernimento, né? Não ficar atrás de experiências mirabolantes. Irmão, você quer ter experiência com Deus, meu irmão? Entra no teu quarto, ora a Deus, busca o Senhor, vai para uma vigília, né? Vai para uma consagração, vem para o culto, e você vai ter experiência com Deus. Aleluia. Nós não precisamos, Deus já tem dado para a igreja, irmãos, tudo o que é necessário para nós vivenciar o melhor de Deus. Glória a Deus. O irmão falou aqui das migalhas, né? Irmãos, as migalhas de Deus são muito melhores, maiores do que o melhor de Satanás. Nós não precisamos de nada do inimigo. O de Deus para nós pode ser o pouquinho que for, é suficiente e é muito melhor do que qualquer coisa que o inimigo tem. Glória a Deus.
Glória a Deus. Então, agora aí vem, né, irmãos, essa questão, eu já estou concluindo essa parte, mas nós devemos, o que é uma espiritualidade? O que é um crente espiritual? Então nós, como pentecostais, né, nós às vezes confundimos muito o que é ser um crente espiritual. Você vê aqui, o que é um crente espiritual? Um crente espiritual é aquele que fica glorificando a Deus alto na igreja, é aquela pessoa que tem revelação, aquela pessoa... É muito mais do que isso, irmão, um crente espiritual. E às vezes nós nos enganamos justamente com isso. E aí alguém fala, não, mas eu não sou espiritual porque eu não tenho essas coisas erradas. E a gente acha que a gente não é nada. Acha que é aquele que tem aquelas manifestações, tal, é aquele que é o espiritual. E às vezes não é um baita do enganador, de um trapalhado que só misericórdia e graça de Deus. Faz todo aquele fuá, né? Quando vai ver, por onde passa só traz tribulação e destruição. Então espiritualidade não é isso. Nós ouvimos hoje, o que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, né? Pessoa que tem a sabedoria de Deus na vida, tem o temor de Deus na vida, né? O apóstolo Paulo, ele citou, né? Só para nós concluirmos, ele citou as três categorias de crente, né? Porque nós temos também as 3 categorias de crente. E Paulo citou isso. Vamos ver aqui, mas ele citou o crente natural, o crente carnal e o espiritual. O que é o crente carnal? O crente carnal é aquele crente que não está sendo conduzido pelo Espírito Santo. E, embora ele seja crente, mas o que controla e direciona a vida dele é a velha natureza ainda. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo, é isso? Nós nascemos de novo, mas tem um velho homem ali. O velho homem está ali. Aí, de vez em quando, ele dá uma ressuscitadinha, né? Ele aparece, né? O irmão citou, lá no trânsito, lá, pá, aquela buzinada, o velho homem já dá aquela levantada, né? Mas aí você tem, ou vai ser o carnal, ou vai ser o espiritual. O que é o espiritual? Você vem aquela força de você, né? Tomar uma atitude mas aí vem o Espírito Santo, segura aí, você é crente, você é meu você é meu servo, né? Perdoa, deixa pra lá. Irmãos, nós teríamos muito menos problemas se nós ouvíssemos mais o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Teria muito menos problemas. Porque o Espírito Santo de Deus, como eu disse, é uma bênção na nossa vida. Ele nos dirige tudo. É verdade, glória a Deus. Então, mas o crente carnal. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, primeiramente vamos ver 1 Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural, então tá aí, a primeira categoria, né, de homem. Claro, não sabe falando de homem aqui, está falando do ser humano, tá? Para os homens, mulher, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Foi aquilo que Deus falou para Nicodemos. Quando Nicodemos chegou lá, Jesus falou no capítulo 3 de João, para Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Mas ele com a mente natural, o homem natural, falou, mas como pode um homem pode voltar no ventre da tua mãe, nascer de novo? Então na cabeça dele, Jesus, quando falou nascer de novo, ele voltou lá, né, no ventre da minha mãe. Aí Jesus falou assim, rapaz, mas você é mestre em Israel e não entende o que eu estou falando, rapaz? Mas ele é um homem natural. E aqui está falando que o homem natural não compreende as coisas de Deus. É verdade. Por isso que às vezes uma coisa que para nós é tão simples nas coisas de Deus, você vai falar para uma pessoa, ela não entende, mas não vai entender mesmo, porque é coisa de Deus. E coisa de Deus só compreende aqueles que têm o Espírito de Deus. Aleluia. Não é? Então daí, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, tá? Aqui vem outro tipo de pessoa, né? O que é espiritual discerne bem tudo. Só tem uma coisa, mas também de ninguém é discernido. Então não fique querendo explicar muita coisa para quem não é de Deus, irmão, que ele não vai entender nunca. Você. O que Deus faz na sua vida, o que Deus te usa, não vai. Porque ela é carnal, ele é natural, né? E lá no capítulo 3, versículo 1, agora o apóstolo Paulo vem se referindo para os irmãos, disse, olha, eu, irmãos,
não vos pude a falar como a espirituais, mas como a carnais. Olha, irmãos, a igreja de Corinto, e olha que era uma igreja que os dons reinavam lá. Mas veja só que dons de Deus não é garantia nenhuma de espiritualidade. Eles têm a verdade de dons, mas ele falou: olha, gente, eu vejo que vocês aí têm inveja, têm contenda, têm dissensão. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então veja, então nós temos homens natural, o carnal, temos o espiritual. Agora esse espiritual que eu digo para os irmãos, mesmo esse espiritual, é onde nós precisamos ter cuidado, aonde precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus. É aí onde é importante você ter esse relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, não andar só pelo que os outros falam, mas você tem experiência com Deus. Glória a Deus. E está aberto isso, graças a Deus, que agora na graça, isso foi aberto, né? Todos, cada um de nós, não precisamos terceirizar, porque antes tinha que terceirizar. Alguém tinha que ir por nós. Aí falou: agora não. Jesus morreu na cruz, o véu se rompeu, o caminho até o trono da graça está aberto pelo sangue de Jesus. Aleluia! Agora todos nós, ele ainda fala assim, ó: entremos, cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados. Aleluia! Caminho que Jesus abriu para todo mundo. Então cada um de nós, independente da nossa dificuldade que temos ter, nossa para que seja, mas nós temos, através do sangue de Jesus, esse acesso. Então, irmãos, desfrute desse relacionamento com Deus, dessa comunhão com Deus, tenha experiência pessoal com Deus, busque desfrutar isso, né? Tendo essa prudência, não vá atrás dessas coisas aradas aí, unção do riso, unção do leão, tem unção do macaco, tem unção, nossa, mas tanta coisa que tem por aí, sopro de poder, porque tem umas coisas que a gente vê aí, irmãos, que é uma verdadeira, coisa espírita. Cuspe. Até cuspe. Tem tanta coisa. Chega lá e cuspe no outro, né? Mas misericórdia. Tanta coisa lá, né? Isso não é coisa de Deus, irmãos. Pentecostes, Espírito de Deus, não é isso. Não é isso. Infelizmente muitos estão atrás dessas coisas, dizendo que é poder de Deus, mas não é. Supervalorização de símbolos, tipos da literalidade da palavra de Deus, uma espiritualidade egolátrica, são problemas que enfrentamos nos nossos dias. Então nós, nessa espiritualidade, nessa busca de Deus, de estarmos servindo ao Senhor, tem tudo de bom para nós desfrutarmos, mas tenhamos cuidado para não sermos presas desse tipo de coisas que tem surgido por aí, simplesmente para enganar e trazer confusão e fazer com que a pessoa apostate da fé. Que Deus nos guarde, que Deus nos conceda muito desfrute das coisas dele, mas que Deus nos guarde de todo engano de Satanás que está aí. Que Deus nos guarde dos líderes, dos falsos profetas, dos falsos líderes, dos falsos profetas, dos falsos ensinadores. Que Deus guarde a sua igreja, que Deus guarde a nossa família. Agora repita, irmãos, fique atento na rede social, porque hoje a maior investida está ali, né? Então fique atento, não fique comendo de tudo, não fique ouvindo tudo, porque isso não vai trazer bem para a sua vida espiritual, né? Os irmãos aqui estão sendo alimentados, né? Estão sendo cuidados. Então nós não precisamos, porque se você for ver, aquelas pessoas são muito mais atraentes. Tem até dia final, tem pessoas aí fala assim, né? Não, aquilo que é pastor, aquilo lá que é pregador. Aí olha para aqui, ó, esses aqui são graça, só misericórdia. Aí começa até a desfazer dos aqui, né? Só tem um detalhe, irmãos. No dia que você precisar de uma ajuda, não é que aqueles lá nunca vão te ajudar, vai ser esses irmãos aqui. E nós vamos, Deus vai usar um, vai usar o outro, e nós seremos ajudados. Então valorizemos esses irmãos,
Dê o que der para aproveitar desse pessoal, mas não vá fazer isso, cair nessa coisa de desprezar aqui, né, os nossos irmãos e supervalorizar os astros que estão aí falando bonito, né, fazendo promessas, aquela coisa toda. E às vezes tem uns irmãos, infelizmente, que chega ao ponto de na onde ele congrega ele não contribui. Mas quando esse pessoal pede oferta, porque o objetivo deles, um dos objetivos deles é ganhar dinheiro. Paulo falou aqui, Pedro também falou, o mercado é jantes da fé. O negócio deles é ganhar dinheiro. E aí, irmãos, quando aqui uma oferta, quando dizem aqui, a pessoa não contribui. Aí esse filho do cão, né? Tá lá, fala bonito, uma coisa lá e vai lá e desembolsa, se manda oferta e tal. Esse que é assim. E não sabe que está sendo manipulado e às vezes até tendo a sua vida espiritual prejudicada. Mas que Deus nos guarde, irmãos. Vamos permanecer naquilo que nós aprendemos. Vamos permanecer aquilo que Paulo falou. Vamos permanecer na simplicidade do Evangelho. Vamos nos contentar, nos alegrar naquilo que o Senhor Deus tem dado para nós, glorificar a Deus e continuar buscando. Vamos buscar. Deus tem para dar, né? Vamos buscando da parte de Deus, mas nós não precisamos dessas coisaradas que surgem por aí, que não tem nada de Deus e só traz prejuízo para o Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, essa primeira parte, aqui, encerrando, esse aqui é isso que eu queria deixar para o irmão. Disso que eu disse aqui, alguns irmãos têm alguma dúvida, alguma coisa que os irmãos gostariam de perguntar ou fazer uma observação? Pois não. Pastor, dentro desse movimento pentecostal, qual a importância do batismo com o Espírito Santo? Porque muitas das vezes as pessoas acabam confundindo bagunça com batismo com o Espírito Santo, com o movimento do Espírito Santo. E no meio da mídia, hoje em dia está sendo pregado que não é importante ser batizado com o Espírito Santo. E que foi algo que não foi deixado por Jesus. Né? Porque quando Jesus fala, ide ficar em Jerusalém, que do alto sereis revestidos. E ontem o pastor falou que essa promessa se estende a todos nós. Sim. Ela foi lá, lançada lá por Pedro, né? Através de Pedro. Mas Pedro falou, e os seus filhos, e os filhos dos teus filhos, todos estarão acompanhando essa promessa. Isso. Aí eu queria saber, qual a importância no movimento pentecostal? Porque nós somos pentecostal. Sim. Nós defendemos isso. Qual a importância do batismo com o Espírito Santo? Porque eu tenho visto que isso tem sido deixado para trás. Não tem sido mais pregado que as pessoas têm que ser batizadas com o Espírito Santo, porque precisam ter um verdadeiro conhecimento do Espírito Santo. Então, já que o senhor está falando sobre isso, eu queria só que o senhor explanasse um pouquinho. Muito boa essa... Bom, primeira coisa, irmãos. Primeira coisa. Nós não podemos confundir o batismo com o Espírito Santo com o selo do Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa confunde. E aí, às vezes, aquela pessoa que vai batizada com o Espírito Santo, ela se sente como se fosse um crente de segunda classe. Entendeu? Não é isso. Tá? Porque todos nós, quando aceitamos a Jesus, o Paulo falou em Efésios, que nós recebemos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso aí não é batismo do Espírito Santo, não. Isso é o selo de Deus. O que é um selo? Ali, lá depois ele fala, vocês receberam o penhor. Quer dizer, esse selo, né, é ali dizendo, você agora é meu. Glória a Deus. Por isso que lá na frente João vai dizer, e o maligno não lhe toca. Então, a primeira coisa é, então, todos que aceitam a Jesus recebem o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, todos nós aqui que recebemos Jesus temos a unção de Deus, somos selados com o Espírito Santo de Deus. Agora, e isso aconteceu com os discípulos. Lembra que quando Jesus ressuscitou, ele encontrou foi lá, os discípulos estavam no cenário, que Jesus chegou e Jesus falou assim, ó, recebei o Espírito Santo. Mas depois falou para esse cara em Jerusalém, até que do alto recebeis poder. Mas já não tinha dado. Mas aí são coisas diferentes, não é? Aí então, até houve um tempo que era chamado assim, essa da salvação, né, o Espírito Santo da primeira vez é chamado em alguns segmentos teológicos, é chamado a segunda bênção, né? Que é o batismo do Espírito Santo. Agora, com relação ao batismo do Espírito Santo, nós precisamos entender qual é o objetivo. E sabendo o objetivo, nós já vamos concluir se há necessidade ou não. Porque alguém pensa, se alguém estiver pensando que o batismo do Espírito Santo
é para você demonstrar a sua espiritualidade, mostrar para os outros que você é isso, que você é aquilo, para todo mundo se admirar. Então não é isso, já perdeu tempo. Qual o objetivo do batismo do Espírito Santo? Vocês receberão poder para ser de minhas testemunhas. Aí eu pergunto, irmão, é importante ou não? Entendeu? Porque eu posso ser uma testemunha de Jesus sem ter o batismo do Espírito Santo, revestimento? Até posso, depende aonde. Ainda hoje nós estávamos conversando aqui a respeito da dificuldade que está cada dia mais se levantando para nós pregarmos o Evangelho. Porque Jesus sabia a dificuldade que os discípulos iam ter. Que se eles só na sua capacidade natural humana, jamais eles conseguiam, irmãos. Jamais. Até alguém comparou, por exemplo, uma pessoa que não é batizada pode pregar? Pode. Ela é a testemunha de Jesus. Mas o revestimento, como disse para os irmãos, é algo extraordinário, é uma capacitação para você fazer muito mais em menos tempo. Glória a Deus. Entendeu? Alguém comparou que é como se fosse assim, alguém num avião teco-teco, né? E alguém num avião transatlântico. Pastor, só contar a experiência que o senhor teve. Sim, lembrado, né? Eu sou um testemunho vivo disso. Eu só me possibilitou pregar a palavra pelo batismo do Espírito Santo. Então tem pessoas que naturalmente elas já têm uma facilidade de se expressar, né? Mas a maioria não tem. E é o meu caso, eu não tinha. Eu tinha um extremo, não conseguia falar nada. Até o dia que o batismo do Espírito Santo na minha vida fez toda a diferença. Foi a diferença fundamental. E assim é na vida de muitos crentes. Aí alguém diz, mas pastor, mas então quer dizer que eu não sou batizado do Espírito Santo, então, não, peraí, veja que o batismo do Espírito Santo é uma capacitação para cumprir, né? Então depende, até nós estávamos vendo aqui, que é uma coisa muito importante, cada crente saber a função dele no corpo de Cristo. Verdade. Entendeu, irmão? Porque pode ser que para determinadas funções, aí sim, aí eu respondo, aí já tem uma outra resposta para você. Dependendo da função que uma pessoa é chamada para exercer no corpo de Cristo, isso não é uma necessidade prioritária. Jesus ela pode batizar, claro, é para todos. Mas eu conheço pessoas que são crentes fiéis, são excelentes pessoas na obra de Deus, e Jesus nunca batizou o Espírito Santo. E aí eu vou dizer que elas são... E aí às vezes alguém vai pregar, você não vai batizar porque você não crê, porque aí ofende até a pessoa. As moças pegam, só vai ter tristeza por causa disso. Não. E eu conheci, a Virginia vai se lembrar, um obreiro lá onde nós congregávamos, irmão, pensa um professor de escola dominical no Fábio. Todo mundo amava a aula dele. Mas 10, 20, 30, ele disse, quanta vontade que eu tenho de ser batizado no Espírito Santo. E eu peço, mas Jesus não batiza. Até que chegou um passado lá, depois acho que ele já tinha quase 50 anos de crente, um dia Jesus batizou o Espírito Santo, resolveu batizar o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas durante toda a vida ele foi um excelente ensinador. Quer dizer, no caso dele, né, não era uma necessidade prioritária para que ele pudesse exercer aquilo que Deus designou ele para fazer na igreja. Então, o crente tem que saber isso, né? Dependendo, tem funções que... Agora, existem funções que Deus chamou a pessoa, colocou para fazer, que se não for batizado no Espírito Santo, ele não vai conseguir desempenhar da maneira que seja satisfatória, entendeu? Então, eu concluo dizendo que é importante, sim. É importante, faz toda a diferença. Sem contar que é algo, é uma experiência, porque claro que nós não devemos ter pela experiência, mas a experiência é bom, claro que é, né, irmãos? Sem contar que quem aqui já foi batizado no Espírito Santo sabe que é uma experiência maravilhosa, né? Eu mesmo, quando fui batizado no Espírito Santo, eu só vi o trono, eu enxergava com o olho fechado, mas eu vi o trono de Deus. Eu vi o Senhor no trono e aqueles anjos à volta assim, irmão, quem não glorifica um negócio desse, irmão? Que coisa maravilhosa, irmão. Então é uma experiência maravilhosa, que todo crente deve experimentar, mas não é experiência pela experiência. Até nós dissemos antes lá, mas e quem não busca, quem não acredita, vai para o céu? Vai para o céu, irmão. Só que está perdendo de desfrutar uma coisa maravilhosa. Amém?
Respondi a sua pergunta? Amém? Obrigada. Há uma grande frustração de quem ainda não conseguiu e há uma grande desleixo para outros que não querem. Sim. Tem, Não e querem. aquilo que o irmão falou, às vezes nem se estimula mais, né? Não se fala. Porque antigamente quando a pessoa aceitava Jesus, irmão, já pegava, agarrava aquele e falava: minha filha, vamos orar porque você tem que se basear assim, já agarrava, né? E a pessoa já era estimulada, né? Tinha essa. E isso precisa voltar, irmãos, porque é importante, irmãos. Uma igreja aqui onde os crentes falam línguas, e aí a porta também para os dons espirituais. Porque tem gente que não acredita, mas nós cremos também que os dons, determinados dons, não digo todos, que aí entra novamente na questão do que a pessoa vai fazer na igreja, mas existem determinados dons que a porta para esse dom é o batismo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então abre-se uma porta, né? Glória a Deus. Então essa questão de buscarmos desses desleixos de muita gente, e a outra questão aí também é a vontade de Deus, porque é o Senhor que faz. O João disse: olha, João Batista para ele falou: eu batizo com água, né? Essa parte eu faço, mas após mim vem um que é mais poderoso que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então quem batiza é Jesus. A gente ora, né? A gente ora. E aí também não vamos entrar em subterfúgio, porque tem gente, eu já encontrei gente que falou: vamos. Tem um pessoal que é os chamados carismáticos, que eles querem ensinar a pessoa a falar a língua. Não, e quer pegar no tranco, irmão. Até pegar no tranco. Não, não é tranco, não, irmãos. E não é aprendido a falar. É fazer curso, né? Não é fazer curso para aprender a falar língua estranha, não. Não é? Não. É o Espírito Santo, não é nada humano, né? Então, assim, é bíblico, né? Mas também não é todo mundo que tem essa graça de colocar nas mãos das pessoas do Espírito Santo. Mas tem. Eu acho interessante que diz que Filipe, eu acho isso bonito, irmão. Cada obreiro conheceu o limite dele, irmão. Isso não tem vergonha nenhuma. É o limite. Filipe estava lá em Samaria, pregando que Deus usava ele com sinais, com maravilhas. Mas quando chegou a hora das pessoas receber o batismo do Espírito Santo, falou: João, Pedro, vem cá, que essa área não adianta. Aleluia. Aí diz que Pedro e João desceu de Jerusalém, lá em Samaria, e colocou as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Aleluia. Filipe estava fazendo paralítico andar, cego ver e não ter, mas cada um na sua. Assim como dons de curar, tem pessoas que não dão. E mesmo na categoria dos dons, veja que é o único dom que é plural, é dons. Mesmo quem é portador de dons de curar, ele não tem dom para curar tudo quanto é doença. Vocês podem já perceber que determinadas pessoas dizem: olha, fulano que tem doença tal, vem aqui, eu vou orar. Mas por quê? Ele já sabe que Deus usa para curar aquele tipo. Não é por atacado, não é o hospital geral de especialidades gerais, clínico geral. Entendeu? Por isso a importância de cada crente. Eu estou com um estudo disso aí, irmãos. Não sei quando Deus vai preparar isso, mas estou ouvindo os irmãos. A importância que é cada crente descobrir a sua vocação na igreja e descobrir a medida dessa vocação. Veja que lá em Romanos capítulo 12, quando Paulo fala dos dons, olha, e seja cada um segundo a medida da sua fé. Cada um nós temos uma medida. Então não adianta, irmão. Se Deus deu o poder para você orar e para Jesus repreender alguém, curar de dor de cabeça, vai com a dor de cabeça, não vai com paralítico ainda não. Tem um pastor que fala assim: irmão, você já quer orar pelo paralítico? Ora primeiro para Jesus curar a dor de cabeça. Chega lá, né? Mas a medida da fé. Tem, não, mas é segundo a medida da fé, porque depende, são coisas que ultrapassam a nossa medida, é onde muitas vezes acontecem frustrações e desastres. Então essa percepção de saber até onde Deus me usa, até onde eu posso ir, isso é muito importante. Nós temos isso na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então busquemos de Deus: Senhor, qual é a minha parte no teu corpo, para você deixar Deus te usar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai falando a palavra de Deus, a gente vai se alegrando, né, irmãos? Porque o Espírito de Deus vai tomando a vida da gente, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui. Nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor.
pastor, eu tinha falado para o irmão preparar uma poesia e depois eu falei, o pastor falou, não larga esse negócio de poesia não, mas toca direto aí. Né? Eu queria dar uma enroladinha aqui, mas ele falou, não. Então vamos tocar. Lição de número 6. Pode chamar alguém para tocar. Falei, vai para os irmãos preparar um jogral lá. Esquece esse negócio. Deixa para a festa do auxílio de oração. Aqui é curso específico. É curso bíblico, né, irmão? Glória a Deus. Tem um lugar por aí, pastor, que então, tinha um pastor que ele foi muito missionário, muito missionário, 15 anos missionário. Eles que chamavam ele para conferência missionária. Aí ele chegava lá, ele andava às vezes 500, 1000 quilômetros, né, para conferência missionária. Chegava lá, irmãos, deixava 15 minutos para ele fazer conferência missionária. Falava, irmão, então quando ele convidar, ele falou, irmão, quanto tempo vai ficar para mim? Que fazia isso, e fazia aquilo. E quando chegava a hora de falar de missão, irmão, o povo já estava cansado, irmão. Ele já, então, se é estudo bíblico, vamos para o estudo bíblico, irmãos. Glória a Deus. Então, nós vamos agora, que eu perdi até a hora aqui. Amém. A lição 6, irmãos, vamos falar aqui de uma parte muito importante, né? Nessa questão do pentecostalismo, do obreiro, do servo de Deus, que é a pregação pentecostal. E eu já de antemão quero dizer aos irmãos que nós vamos explicar um pouquinho essa questão da pregação, porque nós somos concentrados muito nessa questão da pregação no púlpito. Quando aqui estamos falando de pregação, ela não está concentrada no púlpito. Porque nós podemos ser pregadores em qualquer lugar que nós estivermos. Em muitos lugares o céu é o teto. Porque, mas pregador, então isso aqui já nem serve para mim, porque eu não sou pastor. Não, mas a pregação é indispensável para o cristianismo. E todos nós aqui somos candidatos a sermos o pregador do Senhor, porque somos testemunhas de Jesus. Então aí, ontem nós lemos 2 Timóteo 2:15, que diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, né? E lá no final ele vai dizer assim, e que maneje bem a palavra. Então, a nossa fala agora é justamente essa última parte de 2 Timóteo 2:15, manejar bem a palavra, para nós falarmos do Senhor. Em 2 Timóteo 4:1-2, irmãos, eu gostaria de ler também essa referência, 2 Timóteo 4:2. Então agora nós encerramos aquele assunto que poderíamos nos alongar, mas aí com isso, irmãos, é um caminho aí, tem muita coisa que os irmãos podem depois estudar. A teologia pentecostal é maravilhosa, né? A história do pentecostalismo é maravilhoso. Deixa essa indicação para os irmãos, estude a história do pentecostalismo e você vai ver que Pentecostes não é invenção de agora não. Pentecostes surgiu lá com a igreja primitiva e está aí até hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. 2 Timóteo 4:2, 2 Timóteo 4:2, Paulo falando para Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então veja aqui na pregação aqui que está incluída repreensão, redarguir, né? Corrigir, exortação. E essa palavra exortação, às vezes nós achamos que exortação é você chamar a atenção de alguém, mas exortação aqui ela tem a conotação de consolação. Então, na palavra, né? De consolação e doutrina, enfim, né? Em João capítulo 17, irmãos, olha que coisa bonita que Jesus falou na oração sacerdotal, e que eu, pastoreando igrejas, pelas igrejas que tenho passado, eu tenho tido como objetivo de, quando eu encerrar minha participação naquela congregação, eu poder dizer isso aqui que Jesus falou. E eu creio que o pastor Davi aqui já pode dizer isso aqui, e os companheiros que estão aqui, porque eu vejo que nessa igreja o que não falta é a palavra. 17:8 de João, que Jesus falou, porque lhes dei a palavra que me deste. Então Jesus deu a palavra aos seus discípulos.
Só que é uma palavra que não era dele, foi a palavra que o Pai me deu, que o Senhor me deu, e eu dei para eles. E lá no versículo 14, Jesus disse: olha, eu dei-lhes a tua palavra. Então que você, como pai, como mãe, de repente seu filho não pode não estar servindo a Deus, mas você pode dizer: não, mas a palavra eu dei para ele. Ele pode. João 17, 8 e 17, 14. Dê-lhes a tua palavra. Então essa responsabilidade nós não vinculando ao público, mas nós tenhamos essa responsabilidade com nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho. Dê palavra. Dê palavra. Dê palavra. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus te capacite, você seja capacitado pelo Espírito Santo de Deus, que nas oportunidades que surgirem, você dê palavra. Dê palavra. Que Jesus vai dizer, depois lá o versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, nós, enquanto ensinadores, professores do departamento infantil, porque até eu ouvi uma falada que às vezes tem pessoas trabalhando no departamento infantil, ficam lá só contando historinha, brincadeira, né? Diversão. Não, as crianças vêm, se tem algo na igreja lá, não é parque infantil, não. Tem a palavra, de uma linguagem diferente da nossa adulta, mas é para dar palavra. Palavra para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos, enfim. Glória ao nome de Jesus. Então, por quê? A pregação, a palavra de Deus é o principal do cristianismo. É através da palavra. Olha que está aí, ó. Agora voltando para os versículos que estão na nossa apostila. Em Romanos 10, 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora ele vai ver, mas como, pois, invocarão em quem não creram? Que às vezes nós utilizamos isso aqui, é uma questão missionária. Tudo bem, mas serve para todo mundo. Como que a pessoa vai crer? Como é que ela vai invocar o nome do Senhor se ela não creu? Mas ele vem, mas como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, e quem é que Deus estabeleceu na terra para pregar? É eu e você. Aleluia. De uma forma ou de outra, entendeu? Naquele contato pessoal que você tem, naquele momento ali, tal, mas está dando a palavra, você está pregando, você está falando de Jesus. Está falando da esperança, é você, e através da sua palavra, que você vai falando, essa pessoa vai ouvir, ela vai crer, e ela crendo, ela vai invocar o nome do Senhor. Aleluia. E será salva. Glória a Deus. E aí Paulo diz: como pregarão se não forem enviados, como está escrito, né? Como formosos os pés que anunciam o evangelho, dos que trazem alegres, novas e boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos falar a palavra de Deus. Aí na introdução diz que a pregação ela é indispensável para o cristianismo. Sem a pregação, o cristianismo perde algo necessário que lhe confere autoridade. A pregação pentecostal, antes de tudo, mas eu vou pregar o quê? É pregar a Bíblia, irmãos. É a mensagem da Bíblia. Não uma mensagem particularizada, mas de toda, eu acho, né? Eu penso, ou filósofo não sei quem, irmão. Que filósofo, irmão? Que filósofo? Não, o que tá, é aquilo que Jesus falou: está escrito. Aleluia. Está escrito. Glória a Deus. Não existe vocação mais sublime de que a do pregador da palavra de Deus. Agora, quem é essa pregador? O pregador é alguém que recebe a mensagem de Deus via a Bíblia e a entrega aos homens. Pregador é o que trata com Deus os interesses dos homens e com os homens os interesses de Deus. Pregador bíblico é aquele que se constitui arauto das verdades inseridas e ensinadas na Bíblia. Pregador cristão é aquele que não foge da mensagem bíblica, nem viaja pelos não, mas foi aquele pentecostal radical, mas o inimigo está furioso aqui, né? Não, caiu mesmo, né? Nesse caso caiu mesmo. Não é o inimigo não. Porque tem gente que tudo é um inimigo, né, irmão? Ele dá uma tropeçada na mesa, ô Satanás, né? Tem gente que tudo é diabo, misericórdia. Pregador cristão é aquele que não foge da mensagem bíblica, nem viaja pelos meandros de ideologias baseadas em filosofias meramente humanas. Pregador é aquele que submete seus ouvidos e coração à palavra de Deus e a transmite com fidelidade. Não vamos ver aqui mais alguns itens, irmão? Alguns itens aqui? Mas, irmão, pregador que não lê Bíblia, então, como é que faz?
né? Então, o primeiro requisito para uma pessoa falar de Jesus é ler a Bíblia. Pastor, mas quantas vezes por mês? Uma vez eu vou perguntar, mas quantas vezes por mês, pastor, Deus lê a Bíblia? Por mês, irmão? Aí eu vou perguntar para você, quantas vezes por mês você come? Né? Não, é todo dia. Todo dia. Eu lembro que logo que eu ainda não tinha recebido o dom da palavra, mas já tinha o desejo, bom, eu ainda não tenho o dom, mas vou começar a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, porque quando Deus me deu o dom, a Bíblia eu já conhecia. E li o Evangelho, li a Bíblia inteira, e lia salmos, decorava versículos, tô lendo. Porque, irmão, se você estiver cheio da palavra, quando você abrir a boca, vai sair palavra. Aleluia. Quando você vê alguém que vai ter oportunidade, ele fica enrolando por ali, pode ler que ele não está com afinidade com a Bíblia. Vocês vão ver um vídeo aí, que o camarada recebeu a oportunidade, é um presbítero. Recebeu a oportunidade, não achava de jeito nenhum. E Salmo E 23. puro pra cá, você viu, né? Daqui a pouco ele viu que não achava mesmo. Irmão, vamos ler em João 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que coisa. Mas, irmão, uma pessoa dessa não é questão de timidez, não, é porque não lê mesmo. Porque não tem jeito, irmão. Se você ler um pouquinho de Bíblia, quando você abrir a boca, o Espírito de Deus vai usar essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Vai usar. Você tem palavra. Então, o primeiro requisito, irmãos, e tem que ler a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa. Tem que ler tudo, tem que estudar, tem que, se for possível, memorizar versículos. De forma, mas como irmão, eu tenho muita dificuldade em memorizar. Então o que eu fazia? Eu escrevi um versículo num papelzinho, ponhava no bolso e dava uma volta, lia o versículo. Irmão, por dia eu li umas 15, 20 vezes um pedacinho. De tarde eu tinha decorado. Li umas 15, 20 vezes, né? Então memoriza os versículos, a palavra de Deus, isso é importante. Mas, irmão, quem lê a palavra de Deus sempre vai ter a palavra de Deus. Sempre vai ter. Mas é inconcebível uma pessoa que tenha a posição para testemunhar de Jesus e não ser um leitor e estudante da Bíblia Sagrada. Aí tem aquele que fala, vou esperar o Espírito Santo me revelar. Espera sentado, tá? Porque o Espírito Santo não vai revelar, não é para preguiçoso, não é para displicente. A Bíblia fala que o Espírito Santo vos fará lembrar. Aleluia. Deus, e é interessante que às vezes, irmãos, que quando fala, não só na igreja, mas às vezes você está falando com uma pessoa, Jesus, de repente se vem um versículo que você nem tinha imaginado, mas está guardadinho lá. Você leu, está lá. E o Espírito Santo traz ali aqui na sua mente, você passa esse versículo aqui e tal, que coisa. Porque está ali, né? O Espírito Santo vai lá e pega ele e te usa. Mas temos que estar cheio da palavra de Deus. Então, o tópico 1 diz que o pregador precisa ter noções de homilética. Agora, trazendo mais para a questão da preleção mesmo, né? O que é homilética? É uma ciência que estabelece regras e princípios para a elaboração de discursos, dos sermões, que envolvem os elementos de oratória, eloquência e retórica, que ajuda o pregador na apresentação de sua mensagem e aprimoram sua capacidade de alcançar o auditório. Porque é algo para ser desenvolvido também, para ser exercitado. Então, à medida que você vai, né, falando, você vai tendo as oportunidades. Então, por exemplo, você tem uma dificuldade grande, né? Eu não vou, o pastor dá uma oportunidade, eu vou porque eu não consigo. Não, vai lá, tem que falar. Mas escolha o versículo, lê o versículo, entendeu? Porque uma das regras para você errar menos, comece lendo o versículo. Porque às vezes a gente começa a falar, depois, e tem uns que falam assim, irmão, para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler o versículo. Não é ficar nas suas palavras, já lê a palavra de Deus, mesmo, né? Porque fica falando, mas se perde, não fala um monte de coisa, não fala, não, já começa com o versículo. Porque se você não fala nada, Deus já falou. Porque só de ler a palavra já é Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, deixa o versículo já separadinho aí, dá uma lida nele, dá uma treinadinha nele. Não tem problema que seja o Salmo, mas desde que seja Salmo 23, não é João 23. Tá bom? Né? É que nem um companheiro de trabalho lá foi chamar a atenção de uma pessoa lá, né? E tá lá, rapaz, você não está vendo? Está escrito lá em Salmo 23, aquele capítulo do esconderijo do Altíssimo, você não tem que falar. Eu olhei assim, depois eu chamei, não falei na frente do outro, né? Falei, ô filhão,
Tá errado o negócio aí, filho. Não é Salmo 23 não, viu? É Salmo... Ah, é? Mas poxa, eu tava certeza que era o Salmo certo. É muito ruim, irmão. Muito ruim, irmão. Muito ruim. A pessoa, sei lá, ainda foi pagar de autoridade com o camarada ainda. Ih, rapaz, você tá ruim, hein? Tá ruim. Então, esse desenvolvimento. Então, até o pastor Antônio Gilberto foi um dos mestres da nossa igreja, do Brasil. Uma vez ele falou uma palavra que eu guardei. Disse: olha, irmão, aproveite tudo e qualquer oportunidade que você receber para fazer qualquer coisa na igreja. Por quê? Tudo isso é Deus te preparando, é Deus te ensinando, é a oportunidade que você está tendo de desenvolver. Não importa o que seja, ele falou. E eu guardei aquilo para mim. Não importa o que seja, porque depende naquele momento parece que é uma coisa tão boa, tal, mas é Deus te dá uma oportunidade, você está aprendendo alguma coisa, e lá na frente aquilo ali vai somar naquilo que Deus vai te colocar para fazer. Glória a Deus. Porque tem uns aí, irmãos, que foi chamado só para pregar para a multidão. Não, mas a minha unção é para de 3 mil para cima. Aí o pastor chamou ele para pregar num culto, numa casa. Não, meu irmão, aí não. Deus me ungiu para pregar. Irmão, você nunca vai chegar nos 3 mil. Não, porque primeiro, ser fiel no pouco, sobre o monte colocar. Deus tem me dado a oportunidade de pregar para grandes multidões. Mas eu tenho pregado também para 1, para 2, para 3. Já preguei em ar livre, sozinho, na praça. Entendeu? Mas do mesmo jeito que eu prego para 5 mil, eu prego para 1. Glória a Deus. E não muda a mensagem não, porque tem gente que quando chega um lugar que tem menos gente, não, essa mensagem aqui eu vou deixar para o dia que tiver mais gente. Não, meu irmão, se tem 3, é aquela mensagem, é aquela, e pregue como fosse para a multidão. Não importa, porque não é mas é uma alma de Deus. E de repente tá ali, o Felipe não pregou para 1 lá? É 1 só. Lá na estrada, lá, né? Por Etíope, era 1 só. Mas era 1 que depois a história diz que se tornou missionário na África. Olha, desse 1 se tornou milhões. Então não importa, que seja a oportunidade que Deus nos deu, seja para 1, seja para 2, seja para quem for, façamos com o maior zelo que for, porque é Deus que está usando a oportunidade. Glória a Deus. Então aproveite, irmãos, principalmente os cultos domésticos, sim, né? Tem menos pressão, então vai falando, deixa Deus te usar, né? Daqui a pouco você está aí sendo um tremendo baluarte das mãos de Deus. Então, a homilética, ela beneficia o pregador em várias áreas. Então aqui, irmãos, tem algumas questões. A questão ajuda a educar a voz, né? Porque tem gente que só prega gritando o tempo todo, tem onde já fala baixo demais. Então, educar, saber cadenciar, tem hora que sim, tem hora que você coloca mais intensidade, tem hora que você diminui, tem hora que você cadencia. Não pode também ficar numa atuada só, né? Porque ninguém vai acreditar no que você está falando. Isso é uma boa notícia, né? Você chegar para os irmãos, meus irmãos, estou muito contente porque eu ganhei um carro. É assim uma bênção, entendeu? Irmão, vai ser difícil você acreditar que eu ganhei um carro, né, irmão? Falta de empolgação danada, né? Meu Deus, não. Tem que ter. Se é uma coisa boa, tem que, né? Irmão, você não sabe da maior. Eu ganhei um carro. Às vezes nem ganhei, vocês não acreditaram. Por causa da expressão. Então, se é uma coisa, temos que buscar ter a expressão, né? Se é uma boa notícia, que é algo bom. Conta-se que um pastor numa cidade, né? Tinha um pastor e tinha um outro lá que era esse animador de auditório, né? E lá na igreja do pastor não via quase ninguém. Aí chegou lá, esse camarada lá no auditório, lotava o auditório. Aí esse pastor foi lá conversar com ele. Rapaz, eu queria ver qual que é o seu segredo. Porque eu estou ali, estou falando a verdade, a palavra, e não vai quase ninguém. E você falando bobagem, mentira, e vai todo mundo que ouvir. Ele falou: é simples. É que eu falo a mentira como fosse verdade, e você fala a verdade como fosse mentira. Ninguém acredita em você. Porque eu não tinha empolgação, não tinha entusiasmo. Então essa entonação da voz, do cara a voz, porque também tem a questão da garganta, né, irmãos? Eu estou falando esses dias, os irmãos perceberam que eu já estou um pouquinho afônico. Mas se eu não tivesse aqui, se eu tivesse ficado o tempo todo aqui esgoelando aqui, eu estava aqui, eu já estava sem garganta aqui. Então, a mulher educa nós a sabermos. Aí tem a questão da respiração, a questão de usar o diafragma, né? E não somente a garganta.
Então esses detalhezinhos que ajuda e poupa também, que está falando, e homilética vai ajudar tudo isso, exercitar. Ajuda na busca de conhecimentos gerais, aprimora a expressão corporal do pregador, corrige vícios de postura, aprimora a comunicação verbal e oral, ajuda a corrigir excessos, defeitos de comunicação, ajuda o pregador a desenvolver estilo próprio, e você não ser um imitador de uma outra pessoa. Porque a gente vê um pregadorzão bonito falando e vai lá e quer fazer igual. Eu ouvi um que até a língua estranha fazia igual. Teve aquela fitinha, né? A pessoa ficava ouvindo a fita lá, depois fazia igualzinho, pregando. Até no lugar tem que pregar, falar língua estranha e falar língua estranha também. Não, irmãos, Deus deu a cada um de nós um estilo próprio. Glória a Deus. Deus usa você do jeito que você é, da sua bênção. Não quero imitar, não quero fazer que nem eu usar a armadura de Saul. Vai com a sua funda mesmo que Deus te deu. É uma pedrinha, mas é sua, é Deus que te deu. Está na unção de Deus, Deus vai me dar. Aleluia. Fazer essa armadura está desviado, meu irmão. Glória a Deus. E esses vícios, posturas, e é importante nessa questão aqui, a gente ter alguém que cuida da gente, né? Aí esse papel aqui pode ser o pastor, pode ser a esposa ajuda muito, mas a esposa fala com carinho, tá? Assim, com amor. Verdade. Porque às vezes tem uns defeitos, e eu tinha um, irmãos, não sei, acho que eu não fiz mais não. Eu tinha um que... Ela falou que fez, pastor. Eu fiz? Agora eu tinha um que eu ficava erguendo a calça. Eita! E quando eu ficava meio empolgado, aí um diácono chegou um dia para mim, inclusive esse irmão Deus falou, meu irmão, você é uma bênção, meu filho. Deus vai te usar muito para pregar a palavra de Deus. Mas quando você for pregar, aperta mais essa carça. Porque às vezes vai pegando assim, então é importante ter alguém, né? E outra coisa que a gente diz também na supervisão, uma coisa que às vezes a gente fica repetindo, eu estou falando aqui, eu estou sobre o escrutínio dos irmãos, né? Eu não sei, mas palavras que fica repetindo desnecessariamente. E às vezes a gente nem percebe. E um que pega assim, que é fácil, é o tal do né. Né, irmãos? Mas são tudo coisas que são, às vezes, coisas que poluem, né? A fala. E aí muita gente precisa, hoje nós temos a questão de você se assistir, né? Eu, falo a verdade, não gosto muito de me assistir, não. Né? Mas é o ideal, você, se alguém filmar, você falando, né? Você depois vê você falando e você olhando ali e tal. Olha, isso aqui é muito legal para a gente estar corrigindo, postura. Muito embora que eu voto aquilo, cada um de nós tem um estilo próprio. É verdade. Né? Mas eu estou me referindo aqui a determinadas posturas que às vezes comprometem. Aí a pessoa, em vez de ficar prestando atenção no que você está falando, fica atenção no que você está fazendo. Né? E ixi, mas é cada coisa. E tem umas coisas até nojentas, né? Pega aquele lenço, corta esse negócio e umas coisas que isso tudo prejudica, né? Então, agora, seja uma pessoa também que aceite, né? Porque tem gente que acha ruim, né? Não, é alguém que está cuidando de você, né? Quer ver o melhor, que você, a sua postura, o melhor possível, né? Então, tanto para as irmãs, para os irmãos, cada um, a postura, a maneira. Existe uma coisa que tem acontecido ultimamente, que é uma coisa muito grave, que não pode acontecer. Irmão, tem gente que na hora está pregando fala palavrão. Determinadas palavras, irmãos, não é próprio. Ah, não, aqui é liberdade. Que liberdade, irmão? Liberdade não é você deturpar. O evangelho é coisa santa. Né? Então, determinados termos que têm sido usados, às vezes escapa da gente, né? Mas às vezes escapa, né? Às vezes aí tem a questão também regional, né? Que às vezes alguém é um mineiro, às vezes alguém é um paraibano, né? Um nordestino, é do sul. Então tem determinadas expressões que às vezes a pessoa fala, tal que às vezes que não conhece, né? E ontem eu usei uma expressão aperreado, né, irmão? É uma expressão nordestina, não chega a ser uma palavra, mas existem outras palavras que são chulas, né? Palavras chulas, palavras. E tem uns que escapam até palavrão, misericórdia, Deus guarda, não puxa falar palavrão, né? Então, esse cuidado, a homilética nos leva a isso, a ter esses cuidados e que nós possamos cuidar
daqueles que estão à nossa volta. Quando não entra Nossa Senhora, né? Misericórdia. Nossa Senhora, por aí vai. Então é importante se ver atuando alguém para nos orientar e alertar. Pode ser o pastor, pode ser esposo, pode ser um amigo, né? Olha, você falou aquilo ali, mas se for assim fica melhor e tal. Mas não esquece de elogiar, mas foi ótimo, né? Tem que fazer que nem Jesus. Jesus, antes de falar do defeito, ele encheu de elogio. Oh, igreja, vocês é isso, você é aquilo. Só tem uma coisa aí que estou contra ti. Então, quando for corrigir alguma coisa, eu falei, enche de elogio. Olha, você realmente foi muito bom, olha, gostei e tal. Só aquele negocinho lá que não ficou legal e tal, né? E aí corrige, vai bem. E é uma benção. Verdade. E vai ser uma maravilha. E não vai ter nenhuma poluição na nossa administração. O pregador precisa conhecer, o tópico do pregador precisa conhecer a teologia bíblica que representa o conteúdo de sua mensagem. Então agora entra mais, além da questão de ler a palavra, precisa também estudar. Aí entra aqui a questão da escola teológica, aí que entra esses cursos de capacitação e tantas outras coisas que hoje estão à disposição de nós, literatura e tantas coisas que eu vejo aqui que os irmãos têm se dedicado, e parabéns para os irmãos por isso, porque é isso, tem que estudar para sair da superficialidade e sair do óbvio. O que é a superficialidade? É alguém só fica ali contando aquele negocinho, né? Eu congreguei numa igreja que tinha 2 presbíteros. E todas as vezes que eles iam pregar, um era Lucas 15, a palavra filho pródigo, e o outro era Elias e os profetas de Baal. Bom, foi bom que eu decorei, né? Essas 2 partes aí também. Mas não é possível, irmão, um presbítero, toda vez que vai pregar, só falar uma coisa só. Né? Só ler, não. Tem que, né, sair da superficialidade, buscar. Ou então falar o óbvio. O que é o óbvio? É o que todo mundo já sabe, né? A maioria, por exemplo, geralmente quando vai lá, eu vejo alguém começar a pregar a história de José, eu falei, eu já sei do começo, meio e fim, porque sempre é a mesma coisa. Mas aí um dia, o pastor Crandenor Correia de Andrade, uma escola bíblica, falou, meus irmãos, nessa oportunidade, quero falar um pouquinho sobre a história de José. Eu falei, mas não é possível. Um pastor desse aí, mestre, vem com história de José para cá. Ah, irmão, aí foi a história de José. Entendeu? E não falou só o óbvio. Ele buscou lá, estudou, aprofundou, né? E uma das coisas que ele falou que eu não tinha imaginado, que aquela prisão que ele foi lá, quando ele saiu da casa do Potifar, colocou naquela prisão lá, aquela prisão lá era de pessoas que eram da ala que ficava lá perto do trono de Faraó. Tudo gente que falava ali, tudo gente que sabia ali como funcionava ali, entendeu? Ele ficou lá. Por isso que quando chamou ele para ir lá para o trono, já sabia como entrar, sabia como sair, já sabia falar, porque ele estava treinado com o pessoal. Lá tinha embaixador, entendeu? Lá tinha assessor do rei, tinha tudo lá, ele estava junto, preso com ele lá. Entendeu? Então aquele período que ele estava lá, Deus estava também preparando ele para ir estar lá, ficar diante de Faraó. Glória a Deus. Aleluia. E aí diz eu vi uma vez um irmão falando que ele disse que era batizado com o Espírito Santo. E diz que para chegar até próximo ali do Faraó, tinha uns degraus. E os degraus que tinha era mediante as línguas que a pessoa falava. Então a pessoa falava uma língua, então você vê que nessa região aqui. Aí foi subindo. José foi subindo. Aí ele chegou lá perto de Faraó e falou uma língua lá espiritual lá, né? Aí Faraó falou, nossa rapaz, você sabe até uma língua que nem eu sei. Mas você não conta para ninguém não. Conta para ninguém não, porque... Mas ele tinha uma língua espiritual. Uma coisa que nós temos também, não é? Não aprendemos em lugar nenhum. Mas Deus deu uma língua espiritual para nós. Glória a Deus. Mas aquele pastor, ele trouxe um assunto, trouxe uma história, mas ele foi buscar, saiu do superficial e trouxe algo que acrescentou, né? E isso que nós temos que estar buscando de Deus, não é inventar, mas é buscar profundidade, é cavucar, né? Cavucar, para que nós possamos não somente falar o óbvio, mas trazer algo que traga edificação, bênção para a igreja do Senhor. Uma lógica semelhante para a importância das convicções é que o Paulo declarou aos Coríntios: está escrito, crie, por isso falei.
Glória a Deus. No caso da doutrina pentecostal, temos que ter um cuidado com o secretismo doutrinário, que absorve ideias alheias à sã doutrina e forma uma miscigenação de crendices. O que é isso aqui? Isso aqui, então a pessoa ouve lá um negócio, lá ele acha bonito, aí vem falar aqui. Ah, ele vê fazendo um negócio lá no céu, lá, eu achei bonito, vou fazer aqui também. Cuidado com esse negócio. Aí entra a questão da imitação, né? Ah, não precisamos imitar. Volta à palavra. Faça o que Deus te deu, entregue o que Deus te deu. Não queira ser mais do que você é, não precisa nada disso. Seja o que você é, que Deus vai abençoar dessa forma. Glória a Deus. Não fica trazendo, inventando, não fica inventando nada, copiando nada. A Bíblia fala de um rei que foi lá, não sei aonde, lá, viu um altar lá e mandou fazer a cópia. Ah, irmão, que tribulação? Foi a carne. Viu um altar bonito lá. Falou, rapaz, olha, tira uma cópia desse negócio aqui, vamos levar isso aqui lá pro templo. E o pior, irmão, pior. Aí ele chegou lá no templo, pediu para afastar a arca e colocou o altar do Deus pagão. Olha que tribulação, irmão. Não, esse altar fica aqui. Esse altar, deixa daqui mesmo. Vamos colocar o altar de Baal aqui, isso é mais bonito, né? Olha, irmão, que Deus nos guarde. Nós não precisamos copiar nada do mundo, de religião nenhuma. E o pior, isso, colocar no lugar daquilo que Deus tem dado. Aleluia! Glória a Deus! Eu tinha um pastor que disse, irmão, Deus deu uma forma para nós que funcionou. Não precisa copiar mais nada. Glória a Deus. Aleluia. Não imitar. E pior, desprezar aquilo que Deus já nos deu. Verdade. O item 3, eu estou caminhando para a conclusão. Eu sei que os irmãos não cansam, mas eu canso. Trabalho com o intervalo. Então hoje o pastor deixou. Item 3, para nós concluir. O pregador precisa conhecer as leis de interpretação bíblica através da hermenêutica. Isso aqui é muito importante, muito sério isso aqui. Teologia e hermenêutica andam juntas e são inseparáveis para evitar a fragmentação da fé cristã com conceitos torcidos de doutrinas bíblicas. Quem dos irmãos não ouviu alguém falar assim, eu não creio nesse negócio não, porque cada um interpreta do seu jeito? Aí eu digo a ele, não, acontece que a interpretação, ela tem regras. Não é cada um do seu jeito, cada um pode interpretar do seu jeito. Agora precisa ver se essa interpretação tem validade. Agora, porque para uma interpretação bíblica ela ter validade, a pessoa tem que seguir determinadas regras. Não estão entendendo? Não é cada um que interpreta do seu jeito, não, tem regras. Então o pregador, o estudante de teologia, ele precisa seguir essas regras para ele então encaminhar uma interpretação correta da palavra de Deus. E aí então, todo pregador precisa saber interpretar o texto bíblico. Nenhum pregador pode interpretar qualquer texto bíblico isoladamente do seu contexto. Então a primeira regra de interpretação bíblica é que eu não posso tirar um texto do contexto, senão vira pretexto. Então, aí tem um contexto imediato e tem um contexto amplo. Existem determinadas doutrinas, ensinamentos bíblicos que você vê lá em Gênesis, você vai ver um complemento dela em Hebreus. Por isso que nós precisamos conhecer o todo da Bíblia. Nós precisamos ter o contexto geral da Bíblia, porque tem coisas que você só vai conseguir ter uma interpretação fiel se você tem uma visão da Bíblia inteira. Porque tem coisas que lá parece que está dizendo uma coisa, parece que ela é outra, não, mas se você complementa, ela vai. Agora, se você ficar só ali, você vai entender outra coisa. Então, saber interpretar e o não extrair texto bíblico isoladamente do seu contexto. Irmão, tem cada aberração por aí, por causa desse negócio que a pessoa tira, né? E eu costumo dizer, é uma palavra forte que eu vou dizer aqui, mas quem usa a Bíblia tirando do contexto, ele está usando a Bíblia que nem o diabo usou. E o diabo usa. Vocês vão saber que o diabo usa a Bíblia? Ele usou até com Jesus, no momento da tentação. Chegou lá. Porque está escrito. Né? Se fosse de repente alguém que não conhece muito a Bíblia, né? Deus te abençoe. Né? E citou o Salmo 91, entre outras coisas, citou o Salmo 91. Porque está escrito que os anjos, então joga para baixo aí, filho. Se lança para baixo aí, porque está escrito que se você se jogar para baixo aí, o anjo vai te segurar.
Resolveu para casa de mim, rapaz. Você pensa que eu não conheço a Bíblia, é? Está escrito, não é eu me jogar de morro abaixo, não. Lá está escrito que eu darei ordens aos anjos para te guardarem em todos os teus caminhos, não é de morro abaixo. Eu sou doido de jogar para baixo? Deus vai se lá, se der uma palavra. Eu não conheço esse negócio, não. Deus não tem compromisso não com as nossas loucuras. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se você fizer meditar a sua palavra, pode ter certeza que Deus vai te respaldar. Agora, as nossas doidices aí, Deus disse assim, ó, eu não tenho nada com isso. Mas tem muita gente usando a Bíblia que nem Satanás usa. Tira do contexto, pega um pedacinho só, distorce, para enganar, né, para iludir, mas que nós tenhamos a autoridade que Jesus tinha. Jesus tinha autoridade, Jesus foi pela palavra, está escrito. Aleluia. Falou a palavra na sua totalidade. Isso diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Você vem com Bíblia? Tome Bíblia. Só que a Bíblia é da forma correta. Glória a Deus. Então, não vamos usar a Bíblia de forma incorreta. Tem que ter. Ele precisa crer na inerrância das Escrituras e da sua inspiração plena. Irmão, você tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Plena, perfeita, inspirada a palavra de Deus. Nós já falamos lá, né? Não vem essa história. Não, a Bíblia tem uma parte que é, tem uma que não sei se é. Como assim não sei se é? É, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Glória a Deus. A autoridade de Deus, a revelação de Deus para nós. Aleluia. Tem um assunto aqui, mas não vou entrar porque não vai dar tempo não. É meio delicado a questão dos manuscritos, as versões bíblicas. Mas aí vai ficar, não vou entrar nessa questão não, porque tem gente dizendo aí que os manuscritos, os originais, e que hoje a Bíblia que está aí não é a mesma que foi escrita. Mentira de Satanás. Deus, o mesmo Deus que inspirou cerca de 40 autores durante 16 séculos para escrever a Bíblia Sagrada, é o mesmo Deus que tem preservado essa palavra até agora. Glória a Deus. Então, a língua, ela é viva, ela é dinâmica, ela vai mudando. Existe parte que ela morre, então, aí os copistas, os tradutores eles vão, mas a mensagem que Deus quis transmitir pela palavra de Deus, ela está intacta. Aleluia. O pastor Davi esteve em Israel, esteve lá no Canzum, né, onde foi descoberto, porque havia essa dúvida. Será que a Bíblia que nós temos agora, será que durante todo esse tempo que foi, né, transcrevendo, mudando para as versões, então, será que... E aí Deus preservou um exemplar, foi encontrado lá em Israel, que eles tinham guardado dentro de uma caverna, dentro de uns vasos. E aí encontrou. E lá encontrou os pergaminhos do livro de Isaías. E aí foram conferir. Vamos ver se esses pergaminhos, se o que está escrito aqui vai bater com a Bíblia que nós temos agora, meu irmão. Bateu certinho, porque Deus tem preservado a sua palavra. Então não entra nessa onda não, estamos dizendo por aí que hoje foi mudado, não é bem assim. Não, Senhor, Deus tem preservado a sua palavra, e é essa a palavra que nós cremos, e é essa que nós pregamos. Mas essa questão das versões, tal aí, mas deixa para lá. É um caminho para os irmãos depois estudarem. Precisa evitar omissões no texto e ao mesmo tempo não fazer acréscimo ao texto. Somos chamados a pregar a palavra de Deus inteira, isto é, sem fracioná-la e sem deturpá-la. Precisamos ser fiel na ministração da palavra de Deus. O pregador deve manter-se dentro dos limites da revelação bíblica. As novas doutrinas sem respaldo bíblico de maldição hereditária, regressão interior, confissão positiva, teologia da prosperidade, mensagem unicamente triunfalistas e outras mais, são os modismos teológicos que exploram o misticismo e o mercantilismo que tem invadido muitas igrejas pentecostais, substituindo assuntos ou temas como salvação, pecado, santidade, a volta de Jesus e tantos outros dessa natureza que marcaram o verdadeiro cristianismo. Tem muitas igrejas hoje, infelizmente, irmãos, que se você chegar pregando determinados assuntos aqui, eles vão convidar você a não pregar. Se você chegar para pregar sobre santidade e falar, melhor não tocar nesse assunto, porque é povo aqui, né, tal. Melhor não falar isso. Fala só aí que Jesus é bom, que Ele vai te dar vitória e tal, o povo vai gostar e por aí vai. Mas, irmãos, nós somos chamados para ser fiel a pregar toda a palavra. Tudo. É que nem lá o cordeiro lá.
Quando Deus mandou o povo sair lá do Egito, instituiu a Páscoa, mandou matar o cordeiro, reúne a família e come tudo. Come o filé, mas come também os ossos, o negócio lá e a erva amarga. Né? Infelizmente tem muita gente que está aqui comendo só o filé, irmão. É o filé. Aí quando é a parte lá né? Dos miúdos, negócio lá, isso aqui deixa por mão lá, isso aqui é filé só. Não, mas toda a palavra inspirada é proveitosa para nós assim. E tem um lugar lá, Ezequiel, Deus pediu para ele engolir o livro. Come a palavra, Ezequiel, come o livro. Diz que ele comeu, né? E engoliu, depois se tornou amargo, né? Era doce, mas virou amargo, porque dentro daquela palavra tinha os ais, tinha as palavras de castigo. Então, às vezes Deus dá uma mensagem para a gente que amarga para dentro, meu Deus, isso aqui não, isso aqui. Mas Deus nos chamou para ser fiel. Aleluia. Se é para falar o mel, é mel, se é amargo, é amargo, para que nós sejamos fiéis e todos sejam abençoados. Irmão, se você participa de uma igreja que não fala só o mel, dê graças a Deus, porque você está sendo preservado para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. O pregador cristão precisa conhecer a autoridade das Escrituras, que se manifesta em 3 dimensões: revelação, inspiração e iluminação. A revelação total da perfeita vontade de Deus, com a qual ele se dá a reconhecer ao homem, trazendo à tona a verdade antes de encoberta. A inspiração plena do Espírito Santo, em toda a sabedoria da Escritura Sagrada, que tornou a verdade encoberta e a revelou por meio de homens tementes a Deus. E a iluminação do Espírito Santo, que aclara a mente do leitor acerca da verdade revelada e inspirada nas Escrituras. Eu concluo dizendo, irmãos, que essa inspiração das Escrituras, ela se encerrou com o fechamento do cânon sagrado. Então, hoje não tem mais inspiração de revelação de Bíblia, de nada, está fechado. Mas não, o que nós recebemos hoje? Nós recebemos a iluminação do Espírito Santo de Deus. Não sei se aconteceu, irmão, mas você está lendo um versículo assim, de repente você lê um versículo, meu Deus do céu, eu já li quantas vezes esse versículo, passou para mas agora parece que ele salta. Não já aconteceu com os irmãos? Você já leu um monte de vezes, mas naquela oportunidade, ele sabe, meu Deus, parece que eu nunca vi esse versículo aqui. É a iluminação. Deus ilumina a nossa mente, aplica em nossas vidas. Então isso o Espírito de Deus faz hoje. Como disse os irmãos, não existe mais nova revelação, se tratando das Escrituras, não existe mais acréscimo, não há nada para acrescentar mais nada, não existe mais complemento nenhum, não tem que arrumar nada aqui, tá? Então o Testemunho de Jeová inventou uma Bíblia extra lá, o Mormon tem uma Bíblia extra, agora os homossexuais têm uma Bíblia extra para eles, cada um está fazendo a sua Bíblia aí, mas tem uma palavra que Deus disse lá em Apocalipse: maldito aquele que acrescentar, maldito aquele que tirar. Então que Deus nos guarde. Não precisa acrescentar, não precisa tirar nada. Sejamos fiéis naquilo que está escrito, naquilo que Deus colocou na sua palavra, que é o suficiente. Se não crê na nossa pregação, que já diz, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Muita gente não crê, mas se não crê, aí é a responsabilidade de quem não quer crer. Mas que nós, enquanto portadores da mensagem, nós sejamos fiéis. Aleluia. Entregar tudo aquilo que Deus nos mandar para entregar. Glória a Deus. E aí a nossa responsabilidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Apóstolo Paulo, voltando lá, eu finalizo com Atos capítulo 20, ele dizendo para a igreja de Éfeso, olha o que ele diz assim: versículo 31 de 20, que testemunho dele que serve para nós, nossas vidas nesta manhã. Portanto, vigiai, lembrando, versículo 31, 20 e 31 de Atos. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça,
A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança em todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. E vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me mostraram. Tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso, olha, todo esse tempo aqui, de dia e de noite, com lágrimas às vezes, eu preguei para vocês. Que Deus abençoe, meus irmãos. Nós façamos a nossa parte. Tenhamos fidelidade ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E que possamos encomendar os nossos a Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E da minha parte aqui, nesses dias em Recanto, em Lemacai, com toda humildade, meus irmãos, eu me esforcei para que eu pudesse fazer o melhor que eu pudesse para os irmãos. E agora eu encomendo vocês a Deus e a graça de Deus. O Espírito Santo de Deus, a unção de Deus. Eu vou embora, mas o Espírito de Deus com vocês, a palavra de Deus está com vocês. E a bênção continuar. Porque louvo a Deus, porque eu não sou um obreiro que carrega a bênção com ele. Porque tem obreiro, tem pastor, pregador, que ele é uma bênção. Só que só quando ele está ali. Ele vai embora, leva a bênção na mala. Eu prefiro ser aquele que eu vou embora, posso não levar nada, deixando tudo aqui com os irmãos. Mas a bênção fique com os irmãos. Glória a Deus. Eu estou certo. E aonde eu estiver lá, nunca vamos esquecer de orar pelos irmãos. Eu peço aos irmãos que não esqueçam de orar por nós, que nós dependemos, eu, minha esposa, minha família, necessitamos das orações dos irmãos. E eu agradeço a paciência, a perseverança dos irmãos em ministrar a palavra de Deus, mas os irmãos não se livrar de mim assim tão fácil, não, né, irmão? O pastor Davi já está inventando outras coisas aí, né? Então, se vocês já cansaram de mim, ora por ele, dá um toque para ele. O pastor, tá bom já, tá bom já. Um abraço, meus irmãos. Eu vos amo em Cristo Jesus. Vamos orar a Deus. Cada ministração, os irmãos lembram que nós encerramos com um slogan, né? Os irmãos lembram do primeiro? A tocha não vai apagar na minha mão. A segunda, deixa Deus. A de ontem, sempre melhor. A de hoje não tem outra. Você prega a palavra. Não tem outra, né? Prega a palavra. E quando eu estou dizendo isso, lembre-se, irmão, não estou falando do público, estou falando do seu filho, da sua família, tá? Para quem for, prega a palavra. Palavra. De repente você vai, não está dando crédito, meu filho não está dando crédito, não. Prega a palavra. Pode ser que no último suspiro da vida dele, a palavra ele vai lembrar dela, ele vai ser salvo. Amém, queridos? Ó Deus, eu te louvo por esta manhã, por essa oportunidade de ministrar a tua palavra, Senhor. Louvo a ti por esta igreja, cada irmão aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. Pelo chamado, o Senhor tem dado nossas vidas para sermos testemunhas do Senhor. Pela ferramenta, pela arma que você colocou na nossa mão, que é a tua palavra. A espada do Espírito, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor, manuseá-la com destreza, com assertividade, com sabedoria, meu Deus. Para que seja uma bênção. Ó Deus, que o Senhor, como fez a Isaías, o Senhor nos deu uma língua erudita, para que possamos falar a tua palavra àqueles que estão à nossa volta, Senhor. Eles ouvirem, eles entenderem, eles crerem e eles clamarem ao Senhor e serem salvos e serem abençoados. Eu encomendo, Senhor, esse povo, esse ministério, o pastor Davi, com todos os seus companheiros, cada família que representamos. Eu encomendo-nos a Ti, a graça do Senhor, a proteção do Senhor, ao sustento do Senhor na vida deles, Pai, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Sim, meu Deus. Deus, Senhor, coloca, Senhor, os Teus guardiões no seio da Tua igreja,
Coloque, Senhor, os teus servos, tuas servas com os dons de discernimento do Espírito, para que quando surgir um lobo cruel, querendo infiltrar no meio do povo, logo ele seja detectado e seja repreendido. Qualquer artimanha demoníaca não terá efeito no nosso meio, porque o Senhor tem concedido as ferramentas necessárias para proteger a igreja, o rebanho do Senhor, e nós não seremos vítimas do inimigo das nossas almas e alcançaremos a vida eterna em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, Jesus.